Bem, nós vamos ver a articulação temporomandibular. Essa articulação temporomandibular, ela é conhecida como articulação do dentista, porque nós estamos sempre trabalhando em função dessa articulação. Então, a oclusão dos dentes está relacionada com a ATM. Então, se tiver uma oclusão boa, então nós teremos uma boa articulação temporomandibular. Se houver alguma falha ou algum dente que esteja com preparo de cavidade ou uma prótese mal adaptada, vai interferir na ATM. Então, a articulação temporomandibular é uma articulação sinovial, ou seja, é uma articulação que apresenta uma grande amplitude de movimentos. Então, nós temos aqui, com amplos movimentos da mandíbula em torno de um osso fixo, que é o osso temporal. Está aqui o osso temporal. É uma articulação bicondília. Então, ela se faz através de dois côndilos ao mesmo tempo, simultaneamente. Ela é inervada pelo nervo aurículo temporal, que é uma ramificação do nervo mandibular, e é irrigada pela artéria temporal superficial e pela artéria meningia média. A artéria temporal superficial, ela é um ramo terminal da carótida externa, ao passo que a artéria meningia média é o primeiro ramo da artéria maxilar, que é um ramo terminal também da carótida externa. Então, nós temos aqui a carótida externa, na altura da articulação temporomandibular, ela vai terminar dando origem aqui à artéria temporal superficial, que é o seu ramo terminal, e aqui a artéria maxilar. Então, a artéria temporal superficial e a artéria maxilar são os ramos terminais da carótida externa. E esta artéria meningia média, ela é o primeiro ramo da artéria maxilar. E ela vai irrigar, além da meninge, ela irriga também a articulação temporomandibular. Então, nós temos aqui em grande aumento a carótida externa, seus ramos terminais, a maxilar, a temporal superficial, e aqui nós temos a artéria meningia média, que vai irrigar aqui a articulação temporomandibular, que é esta articulação aqui, da mandíbula, através do seu côndilo, com o osso temporal, através aqui da fossa mandibular. Sempre quando a gente estuda uma articulação, primeiro nós vamos estudar as faces articulares ósseas dessa articulação, que é onde ocorre o contato entre os ossos da articulação. Então, nós temos aqui as faces articulares ósseas, que são a cabeça da mandíbula, que é o côndilo, a eminência articular. A eminência articular, esta elevação aqui, se a gente olhar por baixo, numa visão inferior, ela está aqui e tudo isso daqui faz parte da eminência articular. Então, essas faces ósseas articulares, elas são recobertas por cartilagem articular, justamente para evitar o desgaste dessas superfícies ósseas. Então, nós temos aqui a mandíbula,
articulada à base do crânio. Aqui nós temos o côndilo da mandíbula inserido aqui na fossa mandibular do osso temporal. E aqui na frente eu tenho essa convexidade, que é a chamada eminência articular. Então, esta articulação corresponde, então, à ATM. Aqui nós temos um crânio sem a mandíbula, para mostrar justamente aqui a fossa mandibular, que é onde se localiza o côndilo da mandíbula. A cartilagem articular, nós estamos vendo aqui, ó, é a cartilagem articular, essa parte aqui em azul, que reveste aqui o osso, toda a superfície óssea articular da ATM, aqui também. E esta cartilagem, ela tem uma particularidade. Ela é mais espessa aqui na eminência articular, na vertente posterior. E é mais espessa aqui no côndilo da mandíbula, na vertente anterior. E tem uma razão para isso. É que nesta região é onde sofre os maiores impactos durante a mastigação. Ao contrário do que muita gente pensa, que é nesta região aqui. Então é aqui nesta região. Então vejam que aqui, olha, é cartilagem articular e nessa vertente posterior ela é mais espessa. Mesma coisa acontece aqui no côndilo. Ele é revestido pela cartilagem articular, sendo que na sua vertente anterior, esta cartilagem ela é mais espessa. Nós temos, fazendo parte também da articulação temporomandibular, uma placa fibrocartilaginosa que se interpõe entre essas superfícies ósseas, que é o chamado disco articular. Então, esse disco, ou esta placa fibrocartilaginosa, está situada entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular. Então, olha aqui, ó, entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular. Então, nós temos aqui o disco articular. Ele é nutrido pelo líquido sinovial, que é produzido pela membrana sinovial, que é uma membrana que reveste internamente a cápsula articular. A borda anterior e posterior do disco são espessas e ele é achatado na porção intermediária. Então aqui ele é espesso, na parte posterior também, e aqui nesta região, na porção intermediária, ele é achatado, ele sofre um achatamento. Qual seria então a função do disco articular? Ele tem como função absorver choques e ele promove uma movimentação suave na articulação temporomandibular. Então ele serve de coxim, de amortecedor. Além do disco, que serve de coxim, nós temos aqui o coxim retrodiscal. Então ele está aqui. Então o coxim retrodiscal, ele está atrás do disco articular. Por isso ele é retro, atrás do disco articular. Ele está em fusão com a cápsula e é uma camada bem vascularizada e inervada, de tecido conjuntivo frouxo e com fibras elásticas. Então, ele serve também para amortecer e ajudar a movimentação desta articulação. Então, nós temos aqui nessa figura, em azul, aqui o disco articular,
entre a fossa mandibular e o côndilo da mandíbula. O disco articular, ele promove aqui, olha, tanto na parte superior como na parte inferior, um espaço, que é o espaço supra, acima, discal, e infradiscal. O supradiscal está acima do disco e o infradiscal abaixo do disco. Então, toda articulação sinovial, ela apresenta uma cavidade para que haja um movimento da articulação, que é denominada de cavidade articular. E aqui no caso, nós temos estas duas cavidades, supra e infradiscal, que facilitam então a movimentação. Então, por isso, essa articulação ela tem uma grande amplitude de movimento, que é uma articulação do tipo sinovial. Nesta figura, nós estamos vendo em grande aumento aqui, olha aqui o disco articular, o coxim retrodiscal, aqui a cartilagem recobrindo essas superfícies, e aqui mostra bem que ela é mais espessa aqui na mandíbula, no côndilo, na vertente anterior, e aqui no osso temporal, na sua vertente posterior, aqui na eminência articular. E nós temos aqui, nós já vimos em outro assunto, o músculo pterygoide lateral, que está intimamente ligado a esta articulação. Veja que a sua parte superior, algumas fibras se inserem aqui no bordo anterior do disco articular e também na face ou no bordo anterior da cápsula articular. Então, novamente aqui o disco articular, aqui mostrando bem a porção superior do pterygoide lateral se inserindo aqui na parte anterior ou na margem ou no bordo anterior do disco, e aqui toda a porção inferior na fóvea pterygoídea. Então, tanto a cabeça superior como a inferior se insere na fóvea pterygoídea, mas algumas fibras da camada superior se inserem aqui na borda anterior do disco articular. Por isso, esse músculo tem uma íntima relação com a articulação temporomandibular. Nessa figura, nós temos aqui o côndilo da mandíbula, fossa mandibular, aqui o disco articular, músculo pterygoide lateral e aqui o poro acústico externo, que é o orifício do ouvido. Os movimentos de abertura e fechamento da cavidade bucal, então nós temos aqui, com a boca fechada, o côndilo se alojando na fossa mandibular. Quando o indivíduo abre a boca, o que acontece? O côndilo, ele vem para diante, para frente, ele protrui e se encaixa aqui na eminência articular, numa abertura bastante ampla. E vejo aqui o coxim retrodiscal em função. Então ele está aqui forçando a cabeça da mandíbula retornar para a sua posição original. Então nós temos aqui os movimentos de abertura e fechamento da cavidade bucal. Aqui em posição de oclusão. Vejo que o côndilo está alojado na fossa mandibular. Quando o indivíduo abre a boca, na posição em abertura, o disco acompanha
aqui o côndilo, ele vem para frente e fica encaixado aqui, coincidindo aqui com a eminência articular. E depois, novamente aqui, nós temos a posição em fechamento. Então, posição em oclusão, posição em abertura, onde o côndilo ele fica junto aqui com a eminência articular, e aqui a posição em fechamento, onde ele retorna à sua posição original, como aqui, neste caso. A articulação temporomandibular com relação às estruturas vizinhas. Então vejam que essa articulação temporomandibular, ela está relacionada aqui não só com o músculo pterigoide lateral, mas também com uma inervação aqui do trigêmeo. Olha aqui o nervo lingual, o alveolar inferior, a artéria alveolar inferior e principalmente este vaso aqui, que é a artéria maxilar, que é um ramo terminal da carótida externa. Isto aqui é muito importante. Então vejo aqui a articulação temporomandibular se relacionando com o pterigoide lateral. E nesta figura, a gente observa uma fratura de côndilo de mandíbula. O côndilo foi fraturado e aqui um esquema, e nessa fratura, o que pode acontecer? Pode acontecer de, no ato da fratura, seccionar este vaso aqui, a artéria maxilar. O profissional, então o cirurgião bucomaxilo, quando ele se depara com um paciente politraumatizado, onde houve várias fraturas e uma dessas aqui no côndilo da mandíbula, ele já fica em observação, ele já se preocupa com esta artéria, porque ela pode estar seccionada, podendo então ocorrer uma hemorragia interna neste paciente. A cápsula articular. O que vem a ser a cápsula articular? Então nós temos aqui a cápsula que envolve a articulação. Além dela proteger a articulação, ela serve de união desses ossos aqui. Então a ATM é envolvida por uma membrana fibrosa, que é a cápsula articular. Ela é muito frouxa para que possa ocorrer a movimentação. Ela tem origem na superfície articular temporal e se insere no colo da mandíbula. Ela é muito inervada e os nervos são o aurículo temporal, o nervo massetérico e o temporal profundo, todos do nervo trigêmeo. Apresenta a membrana sinovial. A cápsula articular ela é atapetada internamente por uma membrana denominada membrana sinovial, que produz o sinóvia, que é um líquido que vai lubrificar esta articulação. É um líquido viscoso que, além de lubrificar a articulação, ele é nutritivo e lubrificante. Toda articulação, para que ela fique unida, é necessário que ela possua os ligamentos da articulação. Então nós vamos estudar agora aqui os ligamentos da articulação temporomandibular. Essa articulação, ela apresenta um único ligamento, que é o ligamento principal da articulação, que é o ligamento temporomandibular. É o principal. Ele mantém preso o côndilo da mandíbula ao osso temporal.
Então, esse aqui é o principal ligamento da articulação. Aí depois, nós temos aqui os ligamentos secundários. Então, nós temos o ligamento discal lateral e o discal medial, que são os ligamentos colaterais, que ficam presos no disco articular, à cabeça do côndilo da mandíbula. Então, esses ligamentos, o discal lateral e o medial, se inserem no disco articular, à cabeça do côndilo da mandíbula. E nós temos ainda mais dois ligamentos, que são os ligamentos acessórios, também chamados de ligamentos à distância da TM. Esses ligamentos, eles servem para limitar a abertura máxima da mandíbula. Então vejam que nós temos aqui o ligamento escenomandibular, que é um ligamento que tem origem lá no esfenoide, na espinha esfenoidal, e se insere na mandíbula, na face medial do ramo, numa espícula óssea denominada língula da mandíbula. E nós temos também o ligamento estilomandibular, que é o ligamento que tem origem no processo estiloide e se insere no ângulo da mandíbula, na sua parte inferior. Então, o ligamento temporomandibular verdadeiro da TM é este ligamento aqui. Aqui nós temos a cápsula e aqui nós temos o ligamento temporomandibular. Temporo, porque ele tem origem aqui no temporal e se insere na mandíbula. Mandibular de mandíbula. Então, esse ligamento envolve quase toda a superfície lateral da cápsula articular. Tá vendo? Então, ele pega aqui quase toda a face ou superfície lateral da cápsula. Olha aquele aqui novamente. Então, ele se insere acima no processo zigomático, ou processo zigomático do temporal. E também na eminência articular. Olha aqui, eminência articular, elevação aqui, nessa região. E nas proximidades do processo retroarticular, é um processo que fica aqui atrás, nessa região. E inferiormente, ele se insere aqui no colo da mandíbula, que é um estrangulamento aqui abaixo da cabeça do côndilo. Funções: ele age como ligamento suspensório da mandíbula. Ele limita movimentos retrosivos da mandíbula, evitando a compressão das estruturas localizadas atrás da cabeça da mandíbula. Ele puxa, ele suspende aqui a mandíbula, evitando que haja algum problema aqui nessas estruturas localizadas posteriormente à articulação. Principalmente nesta lâmina aqui, que é a porção timpânica do osso temporal. Então, essa porção timpânica do osso temporal é uma lâmina bastante tênue, delicada, e se a mandíbula ela se retruir bruscamente, ela pode romper aqui essa lâmina, comunicando a ATM com o ouvido médio. Então, nós temos aqui os chamados ligamentos colaterais, discal lateral e discal medial. Então, nós temos aqui, preso aqui no disco articular, o ligamento discal medial e aqui o ligamento discal lateral na porção posterior. Vejam que aqui é a parte anterior,
Olha aqui a eminência articular. Aqui vocês estão vendo o ligamento capsular, a cápsula articular. Aqui também o ligamento capsular. Os ligamentos acessórios, ou aqueles que estão localizados à distância da ATM, é o ligamento esfenomandibular e estilomandibular. Então, eles limitam aqui a abertura máxima da mandíbula. Então, nós temos aqui, ó, passando medialmente, ele está passando por dentro, aqui ao ramo da mandíbula. Então, nós temos aqui o ligamento esfenomandibular. Nós temos aqui o ligamento estilomandibular. Esseno de espinha senoidal, mandibular aqui de língula da mandíbula. Veja aqui o ligamento esfenomandibular, visto medialmente. Aqui é a espinha senoidal e aquele se prendendo na espinha ou na língula da mandíbula. Veja que o nervo alveolar inferior passa aqui entre a mandíbula e este ligamento esfenomandibular. O estilomandibular está aqui no processo estiloide, a origem, e se inserindo aqui no ângulo da mandíbula. Vejam que numa vista lateral a gente enxerga aqui o ligamento estilomandibular, tanto por lateral como numa vista medial. Olha aqui o ligamento estilomandibular. E aqui nós temos figuras que mostram a origem e a inserção desses ligamentos acessórios da ATM. Então, o ligamento esfenomandibular tem origem na espinha do essenoide e se insere na língula da mandíbula. Então, nós temos aqui esse osso em amarelo, que é o essenoide, e aqui, na porção terminal da asa maior, nós temos uma espinha, chamada espinha esfenoidal. Ela fica junto aqui com o orifício espinhoso, que é por onde passa a artéria meníngea média. Então, nós temos aqui a espinha esfenoidal, que é a origem do ligamento esfenomandibular. Nós temos a língula da mandíbula, que é onde ele se insere. Então, nós temos aqui a origem na espinha esfenoidal e temos aqui embaixo, nós temos aqui nessa região a língula da mandíbula, que é onde ele está inserido. O ligamento estilomandibular tem origem neste processo pontiagudo, que é o processo estiloide, estilo-estilete, oide em forma de, então em forma de estilete, e se insere aqui embaixo no ângulo da mandíbula. Ligamento estilo de processo estiloide, mandibular, aqui de ângulo da mandíbula. Então, aqui nós estamos vendo os dois ligamentos, numa vista lateral, o ligamento estilomandibular, e numa vista medial, eu vejo ainda também o ligamento estilomandibular e aqui o ligamento esfenomandibular. A articulação temporomandibular, ela é de suma importância, porque o profissional ele tem que conhecer não só a sua anatomia, mas como também a sua função e os problemas que poderão causar nesta articulação. Então, no caso de uma disfunção temporomandibular, que é chamada de DTM, D disfunção, T de temporo, M mandibular, disfunção temporomandibular.
O que vai ocorrer? Quais são os sintomas de um paciente que tem disfunção temporomandibular? Ele vai apresentar dor de cabeça, dor no ouvido, no pescoço e nos olhos. Vai apresentar zumbidos, porque essa articulação ela está intimamente relacionada com o ouvido. Ele vai sentir estalos ao abrir e fechar a boca. Esses estalidos seria o início de um problema já no disco da ATM, que depois pode se transformar em movimentos que vão perfurar o disco. Então nós temos os estalidos e futuramente um problema que vai depois perfurar o disco. Dor ao abrir muito a boca. Mandíbulas que travam ou saem do lugar. Flacidez dos músculos da mandíbula. Mudanças nos encaixes dos dentes. Tudo isto é ocasionado por estresse, ansiedade, depressão, maloclusão, principalmente a maloclusão, que são dentes apinhados, mordida cruzada, mordida profunda, né? Quando o paciente tem um overbite, um overjet, alteração muscular e deformidade facial. Essas possíveis causas vão trazer então um problema de disfunção temporomandibular.